Olá! Fazia tempo, né? Pois é, depois de umas correrias devido ao trabalho pastoral, nós estamos aqui mais uma vez para um catequese com o Padre Sérgio. E hoje eu gostaria de trazer para você um assunto que algumas pessoas conhecem, outras desconhecem. É sobre a existência ou não na história da igreja de uma tal de Papisa Joana. E vai começar de novo com essas heresias. Esse assunto é interessante. Pois é, algumas pessoas chegam a falar de uma mulher que chegou a ocupar o trono papal. Outras pessoas vão mais longe afirmando que essa mulher se chamava Joana. Na verdade, essa é uma lenda que foi inventada, acabou se espalhando e trouxe muita confusão também em determinado momento da história. Isso é tudo invencionice, é uma lenda, isso é algo que não corresponde à verdade e pretende tirar o prestígio da Santa Igreja Católica. O suposto pontificado desta mulher que teria ascendido ao trono de Pedro teria acontecido entre o século IX e o século X. Uma das versões diz que ela nasceu na Inglaterra, outros dizem que ela nasceu na Alemanha. E segundo a lenda, ela teria se apaixonado por um monge, engravidado desse monge. E após a morte desse seu suposto amante, ela teria entrado no mosteiro, sido ordenado de forma disfarçada como padre e ocupou o trono de Pedro. A lenda é tão absurda que diz que essa mulher se tornou cardeal e depois papa da igreja, e que numa suposta procissão ela teria dado à luz a um filho. Veja a que ponto chega uma lenda que é difundida através da história. E ainda dizem que a suposta Papisa Joana morreu durante o parto. Credo em cruz! E como é que começou toda essa mentirada então? Então, este mito foi publicado pela primeira vez por um escritor chamado Estevão de Bourbon, e ele fez isso no século XIII. E o interessante é que muitos escritores depois dele repetiram esse mito como se fosse verdade. Houve, no entanto, um escritor bávaro chamado Ioannis Avenetiis, que foi o primeiro a duvidar de toda essa história e também disse que ela era uma invenção, não passava de uma lenda, de algo inventado. Mais tarde, outros escritores, inclusive escritores protestantes como Gottfried Leibniz, que é bastante conhecido, acabaram desmascarando toda essa história. Mas o problema é esse: houve uma lenda que foi difundida e as pessoas levaram adiante. Até hoje se escreve livros sobre isso, desconhecendo todo o seu caráter de invencionice, de mito, como eu disse, de uma lenda. Inclusive, houve livros que foram publicados, um se tornou muito famoso em 1886, que se chamava A Papisa Joana, de um escritor britânico chamado Lawrence. Ele levou adiante essa mentira durante muito tempo. E até hoje na internet você encontra essa suposta lenda com dados, com um verniz de história que não existe. Na verdade, algo que foi criado, em determinado momento ele serviu para tentar desmoralizar a igreja, mas não passou, como eu disse, de uma criação de um escritor. Tá, e quem foi então o verdadeiro Papa João VIII? E para provar que essa Papisa Joana nunca existiu, basta dizer que se conhece muito sobre o Papa, que dizem que dá nome a ela, que é o Papa João VIII. Que é o nome suposto dessa Papisa Joana. Esse Papa foi bispo de Roma do ano 872 até o ano 882. E ele foi considerado um dos papas mais competentes do século IX, esse Papa verdadeiro. Pronto, tá aí, desmascarada a farsa. Vão estudar, seus hereges! Bem que poderia haver um Papa Melquisedeque, até soa bem. Papa comida, isso sim. Vá trabalhar, Melquisedeque, se aligere! Pois bem, esse foi o nosso assunto de hoje. Ajude a divulgar o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Um grande abraço a você, um beijo no seu coração.